rádio e dar essa chance a que a gente possa, aos pouquinhos, ir destrinchando o que significa cooperação internacional, as relações internacionais. Então, mais que tudo, é um agradecimento que eu quero fazer de coração pela confiança que você está depositando na minha pessoa e que eu tenho certeza que a Rádio Paraná Oficial vai ser bem atendida pelas meus comentários, meus entrevistados e por tudo aquilo que a gente vai levar adiante nessa hora de programa. Santiago, nós temos também que trazer para o ouvinte, né, conhecer quem é Santiago Martingalo. Fala um pouco sobre a sua trajetória, como que você chegou até aqui, o que você fez desde o início da sua carreira. Conta um pouco para os nossos ouvintes, você, que a partir de agora, toda quinta-feira, a partir das 19 horas, estará apresentando o programa Paraná Internacional. Bom, como você mesmo falou, meu nome é Santiago Martingalo. Aqui no Brasil me conhecem como Santiago Martingalo. Foi abrasileirado meu nome, sou natural de Buenos Aires, capital da República Argentina. E com 21 anos de idade eu decidi vir ao Brasil como aluno convênio. Os países normalmente têm convênios culturais assinados que possibilitam a transferência de alunos de umas faculdades a outras. Eu era aluno da Universidade de Buenos Aires, da Faculdade de Direito, e eu passei em uma prova num consulado brasileiro e voltei a estudar aqui, vim estudar ao Brasil, primeiramente um semestre na Universidade Federal de Minas Gerais. Passei um semestre nessa universidade, posteriormente fiz uma transferência para a Universidade de São Paulo, a USP, no Largo de São Francisco, onde tive a sorte de me formar lá por 1987, 88, quando o Brasil iniciava o processo da nova Constituinte. A partir de aí trabalhei em São Paulo, na Câmara de Comércio Brasil-Argentina, na área jurídica, e trabalhei num escritório jurídico Albino Advogados Associados, na rua Monteiro da Silva, em São Paulo. Depois de São Paulo, comecei a trabalhar em Brasília. Fui uma vez a fazer uma audiência pública, na época com o ministro Simas Magalhães e o deputado Paulo Borhausen, hoje secretário de Assuntos Estratégicos do Estado de Santa Catarina, que era o presidente da representação brasileira para assuntos de Mercosul, e eu era um estudioso da temática de integração, e ele me convidou para trabalhar na representação brasileira lá no Congresso Nacional, que é uma comissão mista. São duas comissões que tem no Brasil mistas, a Comissão de Orçamento e a Comissão de Relações de Assuntos do Mercosul, a representação brasileira, no qual trabalhei durante 8 anos, assessorando a presidência do Mercosul. Vários presidentes assessorei, o Paulinho Borhausen foi um deles, o Júlio Redecker, falecido deputado, também foi outro deles, o Lúdio Coelho, senador, o ex-governador Roberto Requião de Melo e Silva, que também foi presidente da representação brasileira do Mercosul, e depois fui eleito como subsecretário da representação brasileira para trabalhar em Montevideo, no que seria o Parlamento do Mercosul. Fui o primeiro delegado brasileiro a trabalhar no Parlamento do Mercosul, morando em Uruguai, iniciando os trabalhos com a União Europeia, que nos deu fundamento para poder constituir o que hoje é o Parlamento do Mercosul. Depois de minha vinda por Uruguai, voltei para Brasília, sempre orientado e muitas vezes muito bem apoiado por uma fundação que você bem conhece, Alexandre, que é a Fundação Friedrich Naumann, que bancou de alguma maneira a minha formação em termos de oratória, em termos de estratégia política. E depois voltei a trabalhar na representação brasileira,
durante un año y medio, cuando el entonces senador Roberto Requião de Melo y Silva me llamó para poder vir ao Paraná a colaborar na campanha política dele, já que eu sou formado em estratégias políticas por uma fundação. E fizemos uma campanha vitoriosa em 2002 e assumi em 2003 o cargo de secretário do CODESUL, que foi até 2009, 2010, até o governo do Beto Richa. E também assumi o cargo de subsecretário, aqui era o chefe da área de Mercosur, com o então secretário Luiz Guilherme Gomes Mussi, no qual estive durante 8 anos trabalhando à frente da cooperação internacional aqui no estado do Paraná. Desenvolvimos a cooperação descentralizada junto com Itamaraty, trouxemos o EREPAR, o Escritório de Representação para Assuntos Internacionais do Escritório do Ministério das Relações Exteriores, na época com o saudoso Sérgio Cury, o ministro Sérgio Cury. E durante esses 8 anos fizemos relações com mais de 43 países durante o governo Requião, no qual pode-se destacar a relação que constituímos com os 4 motores, com Lombardia, com Rhône-Alpes, com Catalunha e com Baden-Württemberg, e constituímos os 4 motores do Mercosul, do qual eu fui o secretário. Posteriormente, no governo do Beto Richa, eu saio do governo e assumo uma gerência de cooperação internacional na Itaipu Binacional, no Parque Tecnológico de Itaipu, com o objetivo fundamental de levar um fórum de desenvolvimento econômico local a Itaipu, que foi realizado com muito sucesso e foi o segundo fórum que a gente realizou. Constituímos o Paraná Oeste em Desenvolvimento, levamos missões do Oeste para visitar o País Basco, Espanha, França. De alguma maneira internacionalizamos de forma muito ativa o trabalho da Fundação Parque Tecnológico Itaipu e, como disse anteriormente, realizamos o Fórum de Desenvolvimento Econômico Local com mais de 4.500 pessoas em Foz do Iguaçu, que foi um sucesso. Entre parênteses, esse ano está se realizando o 6º Fórum Mundial em Sevilha, onde começou já há mais de 15 anos. Depois voltei um par de anos a Brasília, a trabalhar também na representação brasileira do Mercosul, e tive uma passagem pelo PNUD na Europa, em Bruxelas, onde fui trabalhar cuidando da área de desenvolvimento econômico local. E durante a pandemia decidi voltar para o Brasil, voltei ao Brasil, me instalei em São Paulo, junto com minha filha, que hoje nos acompanha nesse maravilhoso programa. E daí voltei a trabalhar no âmbito público. Nesse momento me desenvolvo junto com o deputado Requião Filho, como cuido dos assuntos internacionais no gabinete, na Assembleia Legislativa do Estado de Paraná. Fui consultor de várias instituições internacionais, como a Ouro Fogar, que é uma organização de governos subnacionais. Fui consultor da ARFE, que é a Associação de Regiões de Fronteira da Europa. Fui consultor do PNUD, aqui em Brasil também, durante um certo tempo, consultor da Federação Nacional dos Municípios, e tudo sempre na área de cooperação internacional e relações internacionais. E agora, já com 63 anos de idade, continuo trabalhando ativamente e muito feliz de ter essa oportunidade de poder transmitir meu conhecimento, minha experiência e trazer aqui os contatos que eu tenho para poder fazer que nossa audiência possa conhecer mais sobre o que acontece no Paraná, o que acontece no Brasil, o que acontece na América Latina, o que acontece no mundo em relação a temas internacionais, que existe uma interdependência cada vez mais grande no que acontece no mundo, tem um impacto no Brasil, e Brasil já está cada dia mais internacionalizado, e Paraná cada dia também muito mais internacionalizado. Por isso que agradeço, Alexandre, essa possibilidade de estar aqui contigo na rádio, e espero poder atender as expectativas da diretoria. Galo, eu fico extremamente lisonjeado por ter uma pessoa com tamanha experiência e com um currículo que é de impressionar.
Graças a Deus, você já está com seus 63 anos e não precisa pedir emprego para ninguém. Já imaginou se você pedir emprego, a pessoa fala assim, tem teu currículo? Aí você só vai ter a resposta um ano depois, que a pessoa vai demorar um ano para ler teu currículo. Aí fica complicado. Galo, eu te chamo de Galo, o Joel te chama de Santiago, eu não sei, mas eu olho para você, eu te chamo de Galo. Tá Então certo. eu vou te chamar de Galo, né? Não sei se você gosta ou não que te chamem de Galo, mas pelo que eu já reparei, várias pessoas te chamam de Galo. A maioria dos brasileiros me chama de Galo. E Galo, quando você, lógico, por toda a experiência que você teve, né, agora aos 63 anos de idade, você pode aumentar o teu currículo. Agora radialista. Agora radialista. Quando terminar o currículo, eu passei pelo Mercosul, eu passei por Bruxelas, eu passei pela Rádio Paraná Oficial. Gostei dessa. Agora você não vai poder não falar da Rádio Paraná Oficial. O currículo espetacular. Esse currículo espetacular. Trabalhei na Rádio Paraná Oficial. Galo, mas deixando a brincadeira de lado, a ideia do programa é uma ideia sensacional. Eu acho que não existe hoje no rádio em Curitiba essa ideia, esse teu projeto. Eu acho que ele é maravilhoso. Infelizmente, bem no dia da sua estreia, né, uma das notícias que mais estão correndo aí os portais de notícias, os jornais, é a grande notícia do praticamente falecimento, né? Ele não faleceu ainda, porque a gente está falando praticamente do Papa Francisco, né? Você que teve uma relação muito boa com a Itália, acreditamos que a Itália ela tem esse grande problema, porque já não é o primeiro, não vai ser o segundo, nem o terceiro e nem o último Papa a morrer em exercício, né, Galo? E você que é argentino, o Papa Francisco é argentino, você deve torcer pro Boca Juniors, o Papa parece que torce pro Boca Juniors. Como é que é? Você torce pro mesmo time que o Papa? Não, o Papa torce por San Lorenzo. San Lorenzo. Que era um time que antigamente algum ex-presidente brasileiro também torcia. Eu gostei da tua diplomacia. Um ex-presidente brasileiro. Foi ex-presidente brasileiro. Sim. Foi anterior à democracia. Sim. O Papa, infelizmente, as notícias não são das melhores. Tem algum comentário num site italiano que foi dada já a extrema unção ao Papa. Sim. Eu quero pensar que, ainda que isso é uma notícia que não é verdadeira, porque a gente tem um carinho muito grande pelo Papa, ele não só pelo fato de ser argentino, sino pela sua história que ele teve durante muito tempo de trabalho com os mais necessitados em terras bonaerenses, no bairro de Flores, na Argentina, onde era sua capela. Mas, infelizmente, nós temos notícias no mundo inteiro sobre a saúde dele, uma pneumonia, e o quadro não é dos melhores, apesar de que ontem parece que ficou um pouco mais estável. E os papas são isso, não? Ele já está com idade avançada, os papas normalmente, salvo o anterior, eles falecem no exercício de seu mandato, mas eu acredito que o legado dele, as palavras dele, o que ele representa, o que ele representou, pelo que ele lutou e a forma que ele lutou, ele pode ser sempre lembrado como uma pessoa que lutou pelos mais necessitados, que lutou pelas pessoas mais pobres e lutou pelos direitos das pessoas mais excluídas e pelos setores que são muitas vezes vulneráveis nas políticas públicas dos países. Mas vamos esperar, eu sou um otimista por natureza, Alexandre, vamos esperar que ele possa ter uma recuperação e que essa notícia do extrema unção seja mais uma notícia que não seja tão verdade como gostaria que fosse, mas está na mão de Deus. Galo, nós, um programa que nem o seu, que fala sobre
o mercado internacional, o mercado financeiro. Nós temos aí, para que seja comentado no seu programa, sobre essa gangorra que está o dólar, o mercado financeiro internacional muito agitado pelas loucuras e talvez pela sensatez, muitos vão enxergar da forma que quiserem essa forma de estar comandando a presidência da República dos Estados Unidos, Donald Trump, e ele agora resolveu taxar o planeta Terra, né? Ele está taxando até o Elon Musk, que é o parceiro dele, né? O que você tem a nos comentar sobre, fazer uma análise sobre o primeiro mês do mandato de Donald Trump, né? Aí também o que está acontecendo com o mercado financeiro. A culpa é das loucuras dele ou você acredita que esse é realmente a corrente normal do mercado financeiro? Bom, eu acho que essa é a corrente normal do mercado financeiro. O mercado financeiro ele é muito sensível à política. A decisão política ela vem em primeiro passo, mas ela tem um impacto na área financeira e isso acontece muito no Brasil. A gente tem visto isso nos últimos meses, quando diversas autoridades não respondiam às expectativas do próprio mercado. O dólar chegou a quase R$7. Mas você colocou uma coisa muito importante, Alexandre. Nós temos agora um novo presidente nos Estados Unidos e um presidente que tem uma política exterior um tanto agressiva, um tanto esdrúxula também ao mesmo tempo. Ele chegou tomando medidas de imposição de taxas para parceiros importantes como México e Canadá, China, Argentina, Brasil. E esses impactos, essas taxas têm um impacto em cada um dos países, porque vamos a supor o tema do alumínio. No caso do tema do alumínio, é uma proteção muito grande que se realiza contra o aço de nossa terra aqui, e isso vai repercutir na produção, e isso repercute na inflação, e isso repercute em todo o dia a dia das pessoas, porque alumínio é um material utilizado em é uma matéria-prima muito utilizada em vários setores da economia. Então, o que eu queria destacar no aspecto financeiro é que o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, não aumentou a taxa de juros, o que é um sinal positivo, pelo menos para o primeiro mês e 10 dias, ou um mês e mais de 10 dias, um mês e 20 dias quase no dia de hoje. Não, um mês, porque ele assumiu dia 20 de janeiro, hoje é 20 de fevereiro, então a medida de manter a taxa de juros nos Estados Unidos é uma medida que vai impactar também na geopolítica nos outros países. E isso também, Alexandre, tem um impacto muito grande naquela ideia de acordo Mercosul-União Europeia. Isso não tem que esquecer, viu? Porque o fato de Estados Unidos estar impondo essas taxas vai fazer que esse acordo corra mais rápido do possível, e a gente vai estender essa necessidade do fechamento do acordo para que a aliança entre os estados do Mercosul e os estados membros da União Europeia cada dia seja mais sólido. Galo, a gente vive um país que parece que quanto mais a gente torce para as coisas melhorarem, as coisas parecem que ficam cada vez pior. Sim. Nós temos já 2 anos do governo Lula, após o governo Bolsonaro, e as coisas estão ficando cada vez mais complicadas pelo simples fato que os alimentos agora não param de disparar. As pessoas estão brincando muito com o aumento do café, as pessoas estão brincando muito com o preço dos ovos, e nós vemos a nossa vizinha e sua terra querida, Argentina, com Milei, ela conseguindo fazer milagres, né? Uma Argentina que estava fracassada financeiramente, estava derrotada praticamente por todos os seus adversários, e de repente Milei tão rapidamente consegue
levantar o país de uma forma que ninguém jamais esperaria que fosse levantado. Você acredita que da forma que o Milei implantou, né, a sua forma de trabalhar lá, e se fosse implantada essa mesma forma aqui no Brasil, o Brasil também teria esse revés na parte da economia? Olha, é uma boa pergunta, mas eu acho que são duas situações totalmente diferentes. O Brasil tem uma característica econômica diferente da Argentina. A Argentina está absolutamente desindustrializada, o processo de inflação era galopante e Milei não tinha muita alternativa. A alternativa dele era tirar de circulação o peso, com um custo social bastante elevado, e reduzir o tamanho do Estado. Isso foi feito de uma forma bastante eficiente, continua sendo feito de uma forma eficiente a desregulamentação da economia, e porém o impacto na classe mais necessitada foi bastante grande. Então, esses planos sociais que anteriormente existiam foram também drasticamente reduzidos. Você me pergunta se essas mesmas políticas no Brasil poderiam dar resultado. Eu acredito que não seria o caso. Não seria o caso porque o Brasil tem algumas ferramentas que a Argentina não tem. Ele tem um mercado interno muito sólido, muito consolidado, com mais de 200 milhões de consumidores. Ele tem algumas ferramentas que, se bem utilizadas, como os bancos públicos, podem servir de base para alavancar o desenvolvimento econômico local. Mas nós temos alguns problemas que precisam ser trabalhados, que é o aspecto da corrupção, que é um tema que abrange o setor público e o setor privado e é muito ruim para a economia de todos os países. E isso é um aspecto, mais que tudo, um aspecto cultural, que precisa ser trabalhado com muita atenção no Brasil. Então, eu não sei se essa mesma política de neoliberal, ou mais que liberal, 100%, daria um resultado como deu na Argentina. Eu não sei se daria esse mesmo resultado. Galo, nós vemos, né, que Donald Trump resolveu taxar o planeta Terra, né? Ele não estava taxando. Ele já taxou a Argentina, já taxou e manda a gente embora, e aviões de pessoas saindo, que ele não quer que esses imigrantes, né, se tornem concorrentes dos próprios americanos, dos nativos, no mercado de trabalho. Você acha que a solução é você tirar os imigrantes para abrir um espaço na vaga de trabalho, ou você acredita que esse espaço no mercado de trabalho ele só não está sendo completado pela mão de obra local por falta de qualificação, ou você acredita que é mais por causa dos impostos, das taxas que o pessoal tem tomado conta do mercado de trabalho, esses imigrantes? Interessante. Alexandre, a gente não tem que esquecer que nós somos uma terra de imigrantes. Os habitantes originários daqui são os povos originários e nós somos os filhos de italianos, filhos de franceses, de portugueses. E os Estados Unidos não é diferente. Foi a imigração inglesa que construiu aquele grande país. E nos Estados Unidos os imigrantes continuam sendo uma mão de obra muito necessária para as tarefas que os próprios americanos não gostam de fazer. Isso, a gente tem relatos dos próprios imigrantes de vários países que habitam no território americano, que muitas vezes eles realizam trabalhos que os próprios americanos não estão dispostos a realizar. A Europa não é diferente. E aqui no Brasil também não é diferente. Isso nós estamos vendo com a imigração que a gente está tendo aqui no próprio Paraná, no próprio Curitiba. Você vê cada dia mais venezuelanos, cubanos, haitianos, trabalhando em lugares onde os brasileiros não querem trabalhar ou não têm a capacidade, como você diz, suficiente para isso. Então, também tem que colocar-se no lugar dos americanos. A quantidade de imigrantes que chegam naquele país é muito grande, Alexandre. Então tem um sistema social que está
também bastante prejudicado, tem um sistema de saúde, enfim, nós temos também às vezes que colocar-nos no lugar do outro. Agora, a deportação da forma como está sendo feita, ela não está de acordo com as normas do direito internacional, com as normas do direito internacional humanitário, com os direitos humanos. Então, esse tipo de imigração tem que ser um pouquinho mais organizada, ordenada e justa para aquelas pessoas que deixam as terras. Galo, nós vimos no final do ano passado, por novembro e dezembro do ano passado, e também no início desse ano, vários estados, né, vários governos, vários países tiveram problemas com seus governantes e com alguns ministros. Foi o caso acontecido na Itália, foi um problema que aconteceu na França, nós tivemos o problema no próprio Estados Unidos com o Joe Biden. Estamos tendo um problema muito grande dentro do nosso país, que está dividido hoje politicamente. Nós temos o problema da Rússia e da Ucrânia, que são países que estão em guerra, e interminável essa guerra, e que dá um problema diplomático entre os países. Nós temos lá o Donald Trump, que quer se meter na Palestina. Nos conte um pouco sobre o seu ponto de vista sobre tudo isso que está acontecendo no planeta chamado Terra. Interessante. Teve outro dia uma demissão de um ministro na Grã-Bretanha, do Partido Trabalhista, por fazer simplesmente uma piada de mau gosto num Twitter, Alexandre. O que representa a realidade que hoje, com as mídias sociais, com as informações em tempo real, é muito prudente as autoridades tomar os devidos recaudos para aquilo que falam ou para aquilo que executam. Você mesmo falou, aqui no Brasil nós não temos tido ultimamente casos conhecidos de corrupção, mas o índice de corrupção no Brasil a nível mundial tem sido prejudicado. Agora está num escalão pior que o ano passado. Eu acredito, Alexandre, que tudo que está acontecendo no mundo de hoje já antigamente acontecia. O grande diferencial é, por exemplo, a velocidade da informação. Esse programa que a gente está, nesse momento, realizando, está sendo transmitido de várias formas, com vários médios, de várias alternativas. E ele pode ser visto, você falava, rádio em Curitiba, em Paraná, no Brasil. O que eu estou falando pode estar sendo visto na China, na Dinamarca, na Indonésia, em Guatemala, El Salvador, Honduras, Chile, Peru, Bolívia. Então, o nosso programa é um programa internacional porque ele vai abranger também esses países. E a gente vai falar desses países aqui nesse programa, com interesse e com o intuito de poder esclarecer, como você pergunta para mim, se todas essas situações que aconteceram no mundo, ou que acontecem no mundo, são uma realidade só em termos virtuais ou são uma realidade tangível. São uma realidade tangível, e mientras a gente está conversando, seguramente em vários lugares do mundo estão acontecendo situações alarmantes, como, por exemplo, o cambio climático, que você não fez referência, mas que é uma das maiores realidades e maiores problemáticas que a gente vai enfrentar, ou que está enfrentando. Haja visto a chuva em Curitiba, a violência da chuva em Curitiba, que anteriormente não era assim, as secas que estão acontecendo, o calor que está acontecendo. Tudo isso é uma mudança de paradigma no mundo inteiro, e a gente vai ter que se adaptar a essa realidade de forma iminente e de uma forma prática, para evitar que as pessoas sofram e tentar minimizar ou mitigar os riscos que acontecem em termos de câmbio climático. Falando aqui, fazendo um comentário, acabei de abrir aqui o nosso mapa de conexões, até eu ia tirar uma foto aqui e mandar ali para Vitória dar uma olhada.
Nós estamos com 24, vou falar por países, né? Daí tem um monte aqui, por estados, por cidade tem um monte. Mas por país nós estamos com 24 conexões no Canadá. Não sei se você tem uma ligação com o Canadá, mas você deve ter alguma ligação com o Chile, porque nesse momento tem 3.483 pessoas conectadas no Chile. Não sei se você tem no Chile, né, alguma relação. Na Índia nós temos 2 pessoas conectadas na Índia. Boa. 2 pessoas conectadas na Índia. Na Califórnia, 6 pessoas na Califórnia. E daí a gente começa, daí Rio de Janeiro, Santa Catarina, Sergipe, Pará, São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo de novo, Mandirituba, São José dos Campos. O que nós temos mais aqui? Daí um monte de cidade. A nossa audiência, a Rádio Paraná, que nem você falou, né? Falando para o Curitiba e para o mundo. Nós estamos na Índia, no Canadá, no Chile, nós estamos na Califórnia, nós estamos nos Estados Unidos. Então, isso mostra que realmente o mundo está conectado, né, Galo? São 3 continentes que estão escutando o teu programa. O teu programa, né? O teu programa, né? O programa é teu, eu só estou aqui hoje para te dar as boas-vindas. Sim, isso mesmo. Está escutando a tua rádio, quis falar, a rádio. Sim. A Rádio Paraná Oficial. Isso significa a interconexão que existe no mundo, Alexandre. É decir, se em Chile nós temos grandes amizades, fizemos um trabalho muito grande com Chile numa época, através dos portos de Valparaíso e o porto de Paranaguá. E obviamente que tudo, à medida que a gente continue fazendo o programa, vamos ter mais possibilidades de dialogar com outros países do mundo inteiro e também com vários estados do Brasil, vários municípios do Brasil, nos quais a gente tem muito claro que cada lugar do Brasil, dos 5.500 e poucos municípios, tem algum impacto na área internacional. Tudo que acontece no mundo internacional tem um impacto no pequeno município. Se o alumínio fica mais caro, a pessoa que tem uma fábrica, uma atividade empreendedora que dependa do alumínio, vai ter um impacto no seu negócio. E isso daí se vê de forma muito clara quando nós temos Paraná, que comercializa com mais de 150 países no mundo, sendo quase que um supermercado no mundo inteiro, com seus produtos e com seus serviços que são de altíssima qualidade e que representa, como outros lugares do Brasil, a força, a firmeza, a dedicação e o talento do capital humano que existe no Brasil, do talento humano que existe no Brasil, que ele é muito grande. Galo, nós vemos que no Brasil, isso eu falo muito nos meus programas, né? Eu que entrevisto muitos políticos, né? Já tendo você como meu ouvinte, né? Um dos meus ouvintes, e agora o jogo mudou. Agora eu vou ser teu ouvinte, né? E você continua sendo meu ouvinte. Se você parar de ver meu ouvinte, se você parar de ser meu ouvinte, eu também não vou mais te ouvir. Mas é uma responsabilidade para mim você ser meu ouvinte. Você é muito preparado também. E Galo, eu discuto sempre aqui no meu programa, e acredito que você também vá daqui para frente também falar sobre esse assunto, né? Você estava falando sobre a riqueza do nosso país. Nós somos ricos, nós somos o segundo, né, no agronegócio, só perdendo praticamente para os Estados Unidos também pelo tamanho territorial dos Estados Unidos, que é maior Sim. que o Brasil, né? Nós às vezes caímos um pouquinho para a terceira posição no agronegócio, mas o Brasil, né, as pessoas pegam e falam, porque o Brasil vai quebrar igual a Venezuela. Primeiro que o Brasil não tem como quebrar que nem a Venezuela, porque só o menor estado do Brasil é maior que a Venezuela, né? Paraná, para você ter uma ideia, tem o mesmo produto bruto interno que Chile e não tem cobre. Sim. Tem o mesmo produto bruto interno que Venezuela sem petróleo. Então, o Brasil
São vários Brasil, são vários países. São vários países. Mas o que eu vejo, né, eu apresentei por muitos anos um programa chamado Balcão de Empregos. No Balcão de Empregos nós anunciávamos mais de 2.000, 3.000 empregos por dia. E nós olhávamos nos portais de notícias e os números de desempregos aumentando. E o número de vagas subindo, né? E eu chego a uma conclusão. O brasileiro ele não gosta de trabalhar. Ou o brasileiro não está preocupado com qualificação. Eu acho que o importante no Brasil é a qualificação. Todo mundo fala em educação, segurança, fala em economia, fala nos alimentos, mas ninguém fala na qualificação. No Brasil, eu acho que uma das coisas que mais falta na mão de obra é a qualificação. Você concorda com isso? Concordo. É difícil falar generalizar, que o brasileiro não gosta de trabalhar, mas eu acho que existe uma cultura e que tem a ver com a origem do próprio Brasil. Não esqueça que a gente descende de índios, e os índios têm uma forma de ver a vida muito do dia a dia, sem pensar muito no futuro. Então, às vezes, isso está meio que inculcado em determinadas partes da sociedade, mas eu acho que a qualificação, você foi num aspecto muito importante. Eu me lembro quando eu estava morando na Europa, era um momento de muita crise com o Covid, sabe? Eu conseguia trabalhar Bruxelas, Sevilha, morava em Sevilha, ia para Bruxelas, com muita dificuldade, mas consegui trabalhar. Mas eu me lembro que a maioria dos fundos que o governo espanhol disponibilizava era para que as pessoas se formassem. Eles te pagavam para que você se formasse, 600 a 800 euros por mês para você ter cursos de formação em mecânica, formação em sastreria, formação em cabeleireiro, formação em vendedor de rua. E eu acho que a gente tem aqui uma ferramenta que é o sistema S, que poderia, a meu critério, ser melhor utilizado ou de uma forma um pouquinho mais contundente e mais perto da realidade. Mas a gente tem uma necessidade muito grande de mostrar aos jovens a necessidade e a importância da qualificação. Sem qualificação não tem possibilidade. Eu me lembro quando eu era jovem, um pouco mais jovem, que eu tive minha filha. Eu me lembro que uma das maiores preocupações na educação dela era a minha necessidade, que eu sempre tive, de aprender idiomas. Então eu sempre lutei muito para que ela pudesse aprender vários idiomas, independentemente de falar bem o português, falar bem o espanhol, poder falar o francês e poder falar o inglês. Eu acho que essas são ferramentas hoje em dia que não só os internacionalistas precisam de ter, sino a maioria das pessoas que lidam com tecnologia de informação, com engenharia, com os novos negócios, com tudo que tem a ver com os novos desenvolvimentos de capacidades, tem necessidade, sim, de uma capacitação permanente e constante, uma capacitação contínua. E para isso nós temos, sim, os sistemas, como falei anteriormente, que têm essa possibilidade e que possibilitam também que as pessoas possam sair de suas casas e formar-se. Agora, a formação deveria ser, a meu critério, também remunerada, é decir, a própria formação remunerada, como acontece na Europa, ajudaria a que as pessoas tivessem mais interesse em poder se formar. Galo, lógico, nós não temos o que falar, né? Nós podemos usar exemplos, né? Nós temos aqui no Paraná, aqui na região metropolitana de Curitiba, pegando um pouco, né, do que você falou, pegando um gancho naquilo. Nós temos aqui desde 99, dos anos de 2000, nós temos a Renault,
né? Vamos Sim. usar a Renault de referência. Sim. Muitas pessoas ficaram brabas quando a Renault começou a trazer mecânicos da França, né? E então, na época, o governador Jaime Lerner, ele pegou e falou em público que o grande problema era a falta de qualificação para que pessoas daqui, que não sabiam mexer em carros importados, era bem o início dos carros importados no Brasil, as fábricas vindo para o Brasil, e que as empresas ficariam... Aí ele foi criticado porque ele deu vários incentivos fiscais, né? Sim. E esses incentivos fiscais que são dados para empresas de fora, né? Como foi o caso da Audi, foi o caso da Renault, foi o caso da Volvo, e empresas nacionais não têm esse mesmo incentivo. Eu estive aqui entrevistando o deputado estadual Requião Filho, no qual ele falou que lança o nome dele ao governo do estado do Paraná como pré-candidato. Aí eu perguntei, se o senhor for eleito, não sei se você ouviu essa entrevista, Ouvi. eu perguntei para ele, e se o senhor for eleito governador, qual seria o seu primeiro ato depois de eleito? Ele falou assim, querer saber aonde está o dinheiro do benefício. Quem estão sendo beneficiados? Porque são milhões e milhões e milhões que se vão e que não vêm. Então, por exemplo, os grandes problemas de você abrir o teu grande campo industrial para empresas estrangeiras é que o faturamento é interno, né? E o dinheiro vai para fora. Você, como já esteve envolvido muito nesse mercado internacional, é dessa forma que funciona, Galo? Só funciona um país quando desenvolve a indústria nacional. Quando a indústria nacional é desenvolvida através da tecnologia. Entendi. E as empresas que recebem muitos benefícios fiscais, muitas vezes são empresas golondrinas. Elas ficam no teu território até o fim do benefício fiscal. Mas o maior investimento que pode ser feito é na indústria brasileira, nos empresários brasileiros e na capacidade se os empresários brasileiros tivessem os mesmos benefícios fiscais que são concedidos às grandes empresas, nós teríamos uma maior quantidade de pequenas empresas mais bem-sucedidas, com uma taxa de mortalidade menor e com sucesso na geração de emprego e renda. Nenhum país, Alexandre, se desenvolve sem uma indústria nacional. E a indústria nacional precisa de mão de obra qualificada e precisa de insumos baratos e de preferência estatais. É decir, quando você entrega, por exemplo, a luz ou a água para o mercado, você comete um erro muito grande, porque sem energia não tem desenvolvimento. Esse programa não poderia estar no ar, nossos ouvintes não poderiam estar escutando, não poderiam estar assistindo tampouco pelas redes, se não tivesse energia. E a energia é o bem mais precioso que o Paraná tem. O Paraná é um exportador de energia. Então, o que nós devemos é favorecer o desenvolvimento da indústria nacional, favorecer o desenvolvimento da indústria regional, favorecer o desenvolvimento econômico territorial através da formação, através do fomento e através da liberação de impostos para os pequenos empresários. Galo, são exatamente 19 horas e 49 minutos. Lembrando que você que está nos ouvindo, este é um novo programa da Rádio Paraná Oficial. Esse é o programa de Santiago Martim Galo, que é apresentado toda quinta-feira às 19 horas até às 20. Um programa chamado Paraná Internacional, um programa que vai falar sobre o mercado internacional, sobre a economia internacional, sobre tudo o que está acontecendo no mundo. Galo, nesses 10 minutos aí que restam, que há muito tempo no rádio,
Eu já te dei as boas-vindas, nós já conversamos de diversos assuntos e agora eu vi ali que está preparado ali uma planilha, né? Um release do que você iria falar no programa e eu acabei atrapalhando a sua preparação. Não. Ainda bem que a sua assessora de imprensa, Vitória, que deve ser Vitória Martingalo. Martina. Olha lá, que bacana. Não, porque o Santiago Martín É nome. É nome. É nome. O Galo é sobrenome. O Galo é sobrenome. Ah, então é Santiago Martim e Vitória Martina. Ah, Messi. Agora, estou aprendendo. É um time internacional esse. Um time internacional. E Galo, para a próxima semana parece que você já vai ter entrevistado. Vamos. Não, que eu tenho uma formatação do programa, porque, enfim, fazer um pouco mais fácil para mim, como você falou, dentro do currículo extenso que eu tenho, nunca tinha a possibilidade de ter um programa de rádio nem de TV. Eu agradeço essa oportunidade novamente à rádio e espero poder dar todo de mim, vou dar todo de mim para poder atender as expectativas e atender a nossos assistentes e ouvintes. Mas o que eu tinha escrito aqui, já mais ou menos a gente já conversou. Queria conversar um pouco sobre a saúde do Papa, que é um... Você acredita que ele morre, que ele está mais morto que vivo? Não, eu acredito que está mais vivo que morto. Eu sou otimista por natureza. Eu também sou otimista por natureza, mas não entendo essa coisa. Hoje de manhã, quando eu comecei o programa aqui, Galo, de manhã estava assim, já tinham feito a extremoção do Papa. Coitado. Aí eles já estavam cuidando do funeral do Papa. Imagina, eles estão cuidando do funeral antes do homem morrer. Ele falou que... Ele falou, né, que não ia passar dessa. Não, ele falou outra coisa. Ele falou que foi chamado, que alguém disse que foi chamado, mas ele ainda vai ficar. Então eu espero que seja. Mas eu queria falar também de uma coisa que ainda não chegou e eu imagino que vai chegar muito forte aqui, que é o que aconteceu na Argentina com a criptomoeda. Já aconteceu muita coisa. Aquela situação bastante catastrófica. Mas aqui foi pior, viu? Aqui foi pior. Os maiores empresários de criptomoedas do mundo foram aqui de Curitiba. Não do Brasil, de Curitiba, né? O último que foi preso, ele prejudicou mais de 10 mil pessoas. Diz que a situação, o fato é que o presidente argentino está envolvido nessa super crise que a Argentina está tendo. Foi prejudicado, foram 5 mil pessoas. 5 mil pessoas. Mas os Estados Unidos, né, Galo, não sei se você concorda ou não, né? Donald Trump, nas vésperas de assumir a presidência dos Estados Unidos, ele lançou a Trump Coin e também a moeda da sua esposa. Agora eu esqueci o nome dela, Millennia, alguma coisa assim, Trump. E lançaram a moeda dela. E Donald Trump usou de todo o seu autoritarismo e proibiu o Banco Central americano de lançar a moeda do governo americano. Você acredita que o dinheiro de papel ele vai acabar? A criptomoeda, a moeda digital, ela que vai dominar o mercado? Eu acredito que não. Não, né? Acredito que não. Acredito que a Libra vai continuar sendo a Libra esterlina. A Libra é forte, hein? Acredito que o euro vai continuar sendo o euro. Acredito forte. que o dólar vai ser o dólar. Forte. E a moeda chinesa vai ser a moeda chinesa. Que não é tão forte, né? Bom, mas em um novo mundo vai começar a ser forte, como vai ser forte a moeda índia. É decir, as moedas dos países, os bancos centrais dos países não vão aceitar a criptomoeda dominando o mundo. A criptomoeda é uma sorte de cassino. É um cassino onde a pessoa tem um recurso e um mercado muito volátil. Não é um mercado seguro, não tem rastreabilidade a maioria delas e poucas são as que são confiáveis. Mas eu não queria deixar de fechar esse programa, esse meu programa, como você falou, que eu tenho que me empoderar dele. Sim. Sem comentar a situação que está acontecendo com as tarifas de protecionismo que você havia feito referência, que é uma situação muito grave que pode ter um impacto no Brasil, que a gente vai
vai analisar isso nos próximos programas, sobre a situação da Corte Interamericana haver condenado a Equador e El Salvador, se a memória não me falha, sobre o crime sobre as crianças que são mais com menores de idade, que é uma situação de direitos humanos que a gente vai trazer nos próximos programas, e sobre fundamentalmente o conflito que acontece entre Israel e Hamas na Palestina, que é um conflito que precisa ser desmeuzado para ser um pouco entendido. Quais são os territórios originários dos palestinos e quais foram os territórios originários depois da Guerra dos 7 Dias de Israel. E sim, a próxima semana vai estar junto conosco, vai estar junto um professor e um pesquisador brasileiro de São Paulo que mora em Curitiba, que é um dos pais do hidrogênio brasileiro. Foi quem criou a planta de hidrogênio que existe hoje em Itaipu. Se chama Ricardo Ferrazin e é um experto em energias renováveis, que vai nos contar um pouco o que é o mercado de hidrogênio, o que são as energias renováveis e qual que é o seu impacto no dia a dia das pessoas aqui em Curitiba, no Brasil e no mundo inteiro. E temos outros já convidados de luxo que vão fazer parte desse programa posteriormente nas próximas quintas-feiras, com segurança. Esse é Santiago Martingalo, ele tá cheio de vida para esse programa. Olha, é imperdível. Então, toda quinta-feira aqui na Rádio Paraná Oficial, eu convido a você, não percam, a partir das 19 horas até as 20 horas, um programa com muita notícia, com muitas informações, com dicas, né? E a partir do 3º e do 4º programa, se o Santiago Martingalo, ou Gádio, nos permitir, nós vamos abrir os telefones para a participação. Aí eu quero ver, mas vamos esperar aí uns 3, 4 programas, senão numa dessa aí o Galo vai se atrapalhar, e porque o Galo, o que acontece? O QI do Galo é muito alto. O QI do Galo é muito alto. Então daí o que acontece? Você vai fazer uma pergunta, ele vai ter que responder 10 vezes, com várias perguntas, né? Porque você pode escolher. Porque, Galo, uma vez eu aprendi com um cidadão, ele falou assim: a resposta que eu dou, você pode interpretar ela de várias formas. 1, 2, 3, 4, 5 vezes diferentes você pode interpretar a minha forma de me expressar. Agora, tudo depende de qual é a que você quer acreditar. E eu nunca mais esqueci disso. Então a gente fala pro jovem, é a mesma coisa, você fala pro jovem, a droga faz mal. Na carteira de cigarro está lá o desenho de todo o mal que faz o cigarro. E você continua fumando. Então são escolhas que nós fazemos na vida. E são interpretações que a gente faz daquilo que a gente vê. Por exemplo, a gente vê na carteira do cigarro uma pessoa com o pé gangrenado. E a gente continua fumando. A gente sabe que pessoas que fumam morrem de pulmão, morrem de câncer no pulmão. Então, esse programa vai ser muito bom, porque você vai nos ensinar, você só tem nos ensinar. E a semana que vem eu vou estar sentado para aprender com toda a sua experiência. Muito obrigado, Galo, por fazer parte agora da família da Rádio Paraná Oficial, por fazer parte dessa equipe maravilhosa. Faltava, sim, um profissional do teu peso para somar a esse time maravilhoso. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, muito obrigado por estar já conosco e que você tenha muito sucesso em todos os programas e que o teu programa se torne, sim, uma referência em ajuda às pessoas que às vezes querem buscar uma resposta do mercado internacional. Alexandre, obrigado. Obrigado por abrir a porta da família. Obrigado pela confiança, obrigado por participar desse primeiro programa para me dar as dicas e os caminhos necessários para essa aprendizagem que estou fazendo junto contigo. E o programa vai ter esse objetivo, Alexandre, que seja um programa aberto, que a população possa se manifestar, chegar até o dia a dia das pessoas com uma linguagem direta, franco, objetivo,
e fazer essa análise que é necessário. Nós não temos em Curitiba nenhum programa específico que trate da área internacional. Sim, alguns programas esporadicamente transmitem algumas notícias, mas nosso programa será exclusivamente de assuntos internacionais, de temas internacionais, tanto no Paraná, no Brasil, na América Latina, na Europa, na Índia, em China, na América Central e nos Estados Unidos. E de novo, muito obrigado pela possibilidade, muito obrigado por abrir a porta e até a próxima quinta-feira. Aí foi o programa com ele, Santiago Martingalo. Quinta-feira ele estará de volta aqui trazendo mais notícias e informações. Eu, Alexandre Domingues, são 8 horas em ponto. Eu agradeço aí o seu carinho, a sua audiência e com certeza a sua companhia. Agora fiquem com o programa com o professor Ronaldo. Professor Ronaldo, seja bem-vindo, venha chegando, chegue junto. Professor Ronaldo, direto do Amazonas, com o programa Eu, Você e Jesus, um programa de interpretação bíblica aqui na Rádio Paraná Oficial. Eu fui!